Se você está vendo esse vídeo, com certeza você já se perguntou por que a ação ela começa o dia sendo negociado em queda, mesmo depois de ter apresentado ali um lucro interessante, um lucro talvez até recorde, e você acordou ali todo empolgado no dia seguinte para poder comprar aquela ação. Se isso já aconteceu com você, então continua nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Oi, eu sou Daniel Lunardi, investidor profissional, sócio e assessor de investimentos de um dos maiores e melhores escritórios de investimento do país. Não seja um pão duro de like, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal, não te custa nada e ajuda muito quem está aqui desse lado produzindo conteúdo de qualidade de maneira gratuita para você e ajuda a levar a informação para mais e mais gente, beleza? Então não se esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para dar aquela força aqui pra gente. Bom, por que uma ação ela cai depois de apresentar um lucro positivo, às vezes até recorde, mas no dia seguinte que você vai dar uma olhada lá na ação, a ação ela tá caindo, né? Isso aconteceu agora, dia 4 de maio, em que o setor bancário apresentou números impressionantes, números muito altos, mas as ações no dia seguinte, principalmente ali o Itaú e o Santander, começaram o dia sendo negociadas em queda. Bom, isso acontece principalmente porque existe um grupo no mercado financeiro chamado de analistas ou até mesmo os research, as casas de análise, as casas de research, são as casas que fazem pesquisa, né? Eles são responsáveis por precificar algumas ações, por chamar ali, fazer uma análise macroeconômica de empresas, se a empresa é boa para comprar, se a empresa é ruim para comprar, tudo isso eles fazem ali todo um relatório sobre uma ação, se você deve comprar ou não. Esse analista, ele faz uma precificação da empresa através de uma metodologia chamada valuation, e nesse valuation ele utiliza o desconto cash flow, né? Ou seja, o fluxo de caixa descontado. O que é isso? Ele pega o fluxo da empresa, ele pega o caixa da empresa, ele joga a um prazo de 5 anos ou até mesmo na perpetuidade e ele traz esse fluxo a valor presente. Então ele chega ali através de uma metodologia de cálculo. A metodologia ela consiste em pegar o fluxo da empresa, jogar no futuro ali de 5 anos ou até mesmo na perpetuidade e aí através de alguns cálculos trazer a valor presente e você chega no valor da empresa. E aí você vê se aquela empresa ela tá cara ou se aquela empresa tá barato, se existe ali uma oportunidade de investimento. Feito isso, o analista ele solta ali a sua divulgação, se aquela empresa é para compra ou se aquela empresa, se é para compra ela tá barato, se ela para venda ela tá caro. E aí ele diz a expectativa que ele tem por essa empresa, né? Então, se ele fala que ele acha que a Magazine Luiza tá barato, apenas um exemplo aqui, não tô querendo dizer que ela tá barato não. Então ele falou por que ela tá barato, qual que seria o preço a pagar por ela e principalmente qual seria o retorno que você teria naquela ação. Então você tem uma expectativa de ganho por aquela ação. Um exemplo, você paga R$10 e você tem expectativa de que a ação vá a R$20. Então você quer ali um ganho de 100%. Chegou lá no dia de resultado da empresa, a empresa ela tem um lucro recorde, ela vem muito acima da expectativa dos analistas e aí no dia seguinte a chance dela ser negociada acima do preço do dia anterior é muito alta, porque ela veio acima das expectativas do analista. Daniel, mas e quando ela vem ali com bons números, sai até uma reportagem falando positivamente dela, mas no dia seguinte ela abre em queda? Por que isso acontece? Porque por mais que ela tenha um resultado financeiro positivo, aqueles dados que compõem toda a estrutura contábil da empresa, ela acaba que não gerando valor para a empresa e ele vem abaixo da expectativa. Então existem alguns indicadores que não é somente o lucro financeiro da empresa que pode ficar ali abaixo da expectativa e faz com que os analistas eles não gostem daqueles dados e eles tenham que refazer todos os cálculos da empresa e aí eles reprecificam aquela empresa para baixo, ou seja, aquele valor de R$10 ele já é um pouco mais caro, então a empresa ela teria que custar um pouco menos e aí no dia seguinte é o que acontece, as empresas, a ação daquela empresa ela acaba sendo negociado em queda, porque há uma nova expectativa, uma expectativa menor em relação à anterior e aí faz com que as ações acabam caindo, infelizmente. Então, resumidamente falando, a ação cai porque por mais que ela tenha um lucro interessante, outros indicadores vêm abaixo da expectativa de acordo com a análise daquele analista e aí faz com que ele refaça os seus cálculos e ele reprecifique a ação para um
um valor inferior e faz com que as ações acabam caindo. Então a dica que eu te dou é não fique impressionado com notícias falando que o lucro veio recorde, porque você realmente precisa entender ali do balanço patrimonial da empresa, como que ela está sendo precificado e se realmente aqueles dados são bons ou não. E aí no dia seguinte você precisa tomar muito cuidado se você vai comprar ou se você vai ficar de fora daquela ação. Então eu espero que tenha respondido sua pergunta, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever nesse canal, não seja um pão duro de like, não vai te custar nada e ajuda muito quem tá aqui desse lado. Eu te vejo até o próximo vídeo e até mais. Valeu!